Então, continuando os exercícios, o número 4, ele dá para nós a tangente do ângulo alfa. Se ele me dá a tangente, eu devo sair por aí, que já é um dado do exercício. Bem, aqui é a hipotenusa. Aqui eu tenho o alfa está aqui, então aqui é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente. Queridos, se ele me dá tangente de alfa, então eu tenho que usar a definição da tangente. A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ué, mas aqui ele me dá que a tangente de alfa é 2/3. Então, eu já tenho um valor que pode me facilitar. Já calculo só o y, porque eu não tenho duas incógnitas. Tangente de alfa, ele me dá o valor, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse valor é 2/3. Então, 2/3 é igual a y sobre 15. Bem, fazendo o produto assim, eu tenho 3y é igual a 30, né? 3y é igual a 30, onde y é igual a 30 dividido por 3, que dá 10. Já achei o valor de y, que vale 10. Pronto. Agora, olha, não vou conseguir sair pelo seno, tá? O seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Eu tenho o cateto oposto, mas não tenho a hipotenusa e nem tenho o valor do seno. Então, seria duas incógnitas. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas veja, hipotenusa é uma incógnita. E o cosseno também é uma incógnita. Eu tenho duas incógnitas. O único jeito é eu sair por Pitágoras, tá? Quando acontece uma situação dessa, você já pensa logo em Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 225 mais 100. X ao quadrado é igual a 325. E agora, como é que eu extraio a raiz? Fatorando, tá? Eu vou fatorar. Nós temos na fatoração, deixa eu botar aqui assim. Na fatoração, eu tenho, quando eu fatoro 325, eu tenho que ver, ele não é por 2, ele não é por 3, 3 mais 2, 5, mais 5, 10, não é por 3, só é por 5. Quando eu fatoro por 5, aqui vai dar 65. Por 5... dá 13, dá 13. Como é raiz quadrada, gente? Ó, cada dois números iguais, um sai fora da raiz quadrada, tá? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5, então saiu fora. Só o 13 que continua dentro da raiz. Ele não tem outro para fazer par com ele para sair fora 1. Então, x é igual a raiz quadrada de 325, onde x é igual a 5 raiz de 13. Tá? E achei o valor de x. No quinto exercício, ele pede, né, no triângulo retângulo a figura, determine o valor do cosseno de alfa e da tangente de alfa. Cosseno de alfa, para eu calcular o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, cateto oposto
e o cateto adjacente. Então, olha, e veja, para eu calcular o cosseno de alfa, o cosseno de alfa é a minha incógnita. Eu preciso do cateto adjacente e da hipotenusa. Ué, mas eu não conheço o cateto adjacente. Então, veja, eu tenho duas incógnitas. Não vou sair pelas razões trigonométricas. Primeiro, eu acho x por Pitágoras. Aí, tudo bem, tá? Teorema de Pitágoras. Nós temos que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vou botar logo os catetos aqui ao quadrado, a soma deles é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado vai ser igual. 13 ao quadrado é 169. 12 ao quadrado é 144. Eu boto para o outro lado, vai diminuir. 144. X ao quadrado é igual a 25, onde x é a raiz de 25, x igual a 5. Achei o valor de x. Isso aqui vale 5. Agora, tranquilo, para eu achar o valor do cosseno de alfa e da tangente. Cosseno de alfa é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 12 sobre 5, tá? Você pode deixar assim. E, finalmente, nós temos agora o último exercício, que ele diz que é um triângulo isósceles. É isósceles, olha, porque esse lado é igual a esse daqui, tá? Se esses dois lados são iguais, gente, aqui é 90. Se aqui é 45, aqui também vai ser 45, tá? Né? Veja só, eles são complementares. 45 mais 45 dá 90. Então, vamos ver. Seno de 45 é igual. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, aqui eu tenho o meu cateto, Como ele se refere aqui, vamos botar esse aqui, o cateto adjacente, e aqui é o cateto oposto. Então, seno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, L sobre L raiz de 2. L com L eu simplifico. Raiz de 2 no denominador eu tenho que racionalizar. Multiplicar embaixo e em cima. Vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é igual. São iguais, né? Cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é igualzinho ao de cima. L sobre L raiz de 2. Corta, corta. Multiplica pela raiz de 2. Multiplica pela raiz de 2. Então, nós temos raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, a tangente de 45, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, L sobre L, que é igual a 1, tá? Isso aí, gente. Assim, nós terminamos a correção. Espero que você tenha fixado o entendimento, né? Porque a próxima matéria vai ser a matéria do terceiro bimestre. Um beijo para vocês.